E vamos falar desse assunto agora, o debate, as possíveis implicações para o Brasil, quem foi melhor, quais os destaques que se pode fazer daquele bate-boca que nós tivemos. Nós estamos em contato agora com a Fernanda Manhota, que é coordenadora de Relações Internacionais da FAAP. Fernanda, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Uma alegria estar com você mais uma vez. Boa tarde aos nossos ouvintes. Fernanda, debate complicado, né? Meio descontrolado. O Trump foi chamado de palhaço, fez acusações contra Biden, envolveu o filho dele, que é para a questão das drogas. Biden não conseguiu aproveitar muito a notícia mais recente contra Trump, que é o fato dele sonegar possivelmente impostos, não é? Fica uma coisa meio truncada, mas eu queria sua avaliação no geral. Olha, Denise, sem dúvida, né? Foi um debate, para dizer o mínimo, de baixo nível, né? Baixo nível de propostas, baixo nível de debate efetivo de políticas públicas e, claro, do ponto de vista moral, ético e até do ponto de vista dos bons costumes, deixou muito a desejar, né? Nós acompanhamos ali um enfrentamento muito mais reputacional e uma série de acusações mútuas do que efetivamente propostas, né? Dá para listar em dedos de uma mão e ainda sobram dedos quaisquer propostas que tenham sido efetivamente mencionadas. Havia muita expectativa de que os candidatos falassem sobre um plano de reestruturação econômica diante da crise atual, que falassem sobre a governança no contexto da Covid, né, a respeito do sistema de saúde, mas no final do dia o que nós vimos foram esses assuntos vindo à tona apenas como mote de ataques mútuos e da construção de narrativas que se antagonizavam, né? A gente sabe, historicamente, Denise, como vocês até falavam antes do intervalo, que nos Estados Unidos os debates têm sido pouco decisivos em termos do resultado eleitoral, né? As informações, os dados empíricos de pesquisas que já foram feitas em outras situações mostram que não necessariamente o debate é responsável por fazer com que as pessoas migrem, mudem de voto, ou mesmo que elas alterem o seu padrão tradicional de comportamento. Agora, a gente sabe também que pelo fato de os Estados Unidos não incorporarem um sistema de voto obrigatório, no final das contas, converter indecisos é o principal desafio. E foi um pouco o que os candidatos acharam que fariam nesse debate, né? Então, tentando atacar um ao outro e, com isso, se antagonizar ao que o outro representa. O Biden tentando sempre insistir na ideia de que Trump não tem um plano, de que Trump é um presidente narcisista, que não se importa com as pessoas, com o cidadão médio, e do outro lado, claro, Trump insinuando sempre que o Joe Biden pertenceria, segundo o que ele tentou conectar ali, né, de maneira bastante insistente, a uma esquerda radical. Então, vamos ver agora como os próximos capítulos dessa história se desenvolvem, Denise. Agora, Fernanda, você vê algum ponto que tenha jogado a favor ou contra Trump e a mesma coisa do lado do Biden? Por exemplo, quem está indeciso, olhou aí o que estavam falando do Trump e falou, olha, isso eu gostei, isso eu não gostei. E do Biden também, eu gostei ou não gostei. O que pode ter jogado a favor e contra nessa tentativa de convencer o eleitorado ainda indeciso? Olha, Denise, houve muita repercussão nos Estados Unidos desde ontem sobre o que seria um dito despreparo do presidente Trump, né? Isso porque ele, enfim, tem um perfil de comportamento já anteriormente conhecido nesse campo dos debates. Ele é muito mais do freestyle, né, do estilo livre, do que do teleprompter. Então, ele não quis ensaiar, ele preferiu administrar o debate de maneira muito autoral, que é o que ele tem feito sempre. E ele tentou aderir ali no debate a um discurso que ele basicamente utiliza nos seus comícios, né? Então, muita gente entendeu que essa estratégia foi mal sucedida para o Trump, porque o que muita gente tem discutido agora é que talvez essa estratégia colasse quando ele ainda era um opositor, um outsider, tentando chegar ao poder nas eleições de 16, mas que agora
esse tipo de comportamento vulnerabilizaria o Trump, mostraria o Trump um pouco enfraquecido. Inclusive, repercutiu muito a sensação de que o Trump não só parecia despreparado, como também, além de ter sido muito deselegante, com as interrupções sucessivas e tudo mais, ele teria demonstrado um certo desconforto, ele se mostrava um pouco descontrolado em alguns momentos. Agora, do lado do Biden, isso também tem alguma repercussão. O Biden, ele surpreendeu no sentido de que ele conseguiu controlar alguns impulsos mais imediatos, ele foi mais cordial em alguma medida, mas ele deixou de aproveitar algumas oportunidades de colocar o Trump contra a parede. Ele poderia ter sido muito mais enfático, muito mais enérgico, e ele, nesse sentido, eu diria que subaproveitou a oportunidade que teve. Na prática, como nós falávamos, em termos de políticas públicas, pouco se debateu. Não houve condições de aprofundar, de entender o que propõem os candidatos, de contrapor planos, ideias, sugestões, agendas. O que sobrou mesmo foi um conjunto de ofensas mútuas e de bastante caos. Aliás, hoje a imprensa internacional usou de maneira insistente essa palavra, né? O resumo da ópera, para quem perdeu o debate de ontem, segundo a maioria dos analistas, é a palavra caótico. Acho que assim a gente resume bem o que aconteceu. A impressão que a gente teve é que o Trump foi lá para atrapalhar o debate, né? Ele não queria discutir com profundidade nenhum tema, queria acusar Biden de algumas coisas, mas ele quis atrapalhar, tumultuar mesmo. Talvez ele ache que essa postura dele tem um apelo mais forte junto ao eleitorado, que é uma coisa de desmerecer o oponente, de não dar muita importância. Agora, Fernanda, eles se preocuparam muito no fim em discutir a questão da validade do resultado das eleições, da possibilidade de haver fraude, as votações pelo correio. E aqui no Brasil é uma coisa muito complicada a gente entender as eleições lá. Já tem estado votando, mandando voto pelo correio, é uma coisa bastante complicada. E depois do dia das eleições, que primeiro não é feriado, é no meio de semana, as pessoas não são obrigadas a votar. É como se houvesse um certo descaso aí com a eleição, né? Não vamos criar um ambiente propício para as pessoas irem votar, mas depois vai ter ainda 7 dias para poder votar. E quem ganha no voto popular, aí que mostra as eleições, como aconteceu com Hillary Clinton, não necessariamente leva à eleição. É verdade, Denise. A eleição americana, ela acontece em etapas, em fases, né? Eu poderia resumir isso dizendo que são 3 etapas. A primeira é a do voto popular, essa que a gente tem discutido aqui, do dia 3 de novembro, e ela é apenas o início de um processo, né? Porque depois do voto popular, a segunda fase, que é de fato a fase decisiva, é a votação em colégio eleitoral. Ela é um reflexo da primeira fase, então, a depender de quem ganha em cada estado, aumenta ou diminui a participação dos delegados de determinados partidos. E, por fim, ainda tem uma terceira etapa, que é uma etapa de validação do resultado da eleição junto ao Congresso, né? Então, a eleição popular acontece em novembro, a eleição do colégio eleitoral em dezembro e a validação do Congresso acontece em janeiro. Por isso que a tomada de posse lá é só no dia 20 de janeiro do ano seguinte, de quando acontecem as eleições. Esse debate sobre fraude, ele é um debate recorrente em todo o contexto democrático, nos Estados Unidos não é diferente, e esse ano em particular tem sido muito trazido à tona, não só pela polarização óbvia que existe nesse ambiente eleitoral, mas porque o próprio Trump já tem feito uma espécie de hedge da sua posição, né? Então, no fundo, como ele reconhece a possibilidade de perda, afinal as pesquisas mostram que ele, a princípio, estaria em desvantagem, principalmente depois da crise do coronavírus, ele então já começa a preparar um cenário para caso não seja eleito. Ele começou a aventar com alguma regularidade essa possibilidade de que o voto pelo correio vai ser fraudado ou que a apuração não é confiável. Existem várias autoridades nos Estados Unidos que se ocupam de cuidar para garantir, né, a transparência, a accountability do processo eleitoral, inclusive a imagem ou diante da dúvida, né, de qualquer tipo de fraude, de qualquer suspeita. O próprio Congresso americano tem o hábito de criar comissões específicas para averiguação, existem observadores internacionais que acompanham todo o processo, isso é bastante profissional. E até hoje
não houve indícios ou investigações que tenham apontado qualquer tipo de fraude denunciada que tivesse capacidade de alterar o resultado eleitoral. Agora, o Trump, claro, como a gente acompanhou, está tendo bastante relutância em falar do tema. Ontem, a última pergunta do debate, ela foi muito importante, emblemática. O moderador perguntou aos candidatos se eles estariam dispostos a, uma vez apuradas as urnas, reconhecer a sua derrota caso esse fosse o resultado. Joe Biden respondeu diretamente que sim, e que entenderia que, uma vez o processo eleitoral concluído e apurado, ele era válido. O presidente Trump, por outro lado, tergiversou, mudou de assunto, disse que havia suspeita de fraude, o que, do ponto de vista das instituições democráticas americanas, gerou bastante ruído, viu, Denise? Exatamente. Para fecharmos rapidamente, Fernanda, em relação ao Brasil, né? Nós falamos sobre isso há pouco também. Biden se referiu à Amazônia e o Brasil, né? Querendo até mandar dinheiro para cá para a gente preservar a Amazônia, mas veio com tom de ameaça, né? É verdade, Denise. Olha, sem dúvida, a eleição de Biden nos Estados Unidos vai ser para o Brasil um novo capítulo e um eventual desafio. É claro que existe um lado todo pragmático, de continuidades, que a gente não pode ignorar. Não significa que de um dia para o outro o Brasil vai perder a parceria estratégica com os Estados Unidos, mas existem duas pautas muito caras para os democratas e para o Biden em particular, que vão se transformar numa pedra do sapato aqui do governo brasileiro, que são as pautas ambientais, como a gente viu no debate, e também as pautas sociais, né, ligadas a direitos trabalhistas e tal. Então, a ver como é que esse resultado repercute aqui para o Brasil, porque, sem dúvida, hoje, para o governo Bolsonaro e particularmente para essas lideranças, o melhor cenário seria ter Trump reeleito. As pesquisas não indicam que é isso que vai acontecer, Denise. É isso, nós ouvimos a Fernanda Manhota, que é coordenadora de Relações Internacionais da FAAP. Fernanda, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Sempre uma alegria estar com vocês aqui na PAN.